Chegou a hora de remover a correia dentada. Vou desmontar, abrir o distribuidor para mostrar uma curiosidade para vocês. Observem que o cabo do sensor de detonação, uma parte dele está toda quebrada, aparecendo os fios. Esse sensor trabalha com uma tensão tão baixa porque ele capta a vibração do motor e gera picos de tensão. Então qualquer eletricidade estática em volta do fio gera interferência. Então com esse cabo solto assim, aberto, não é bom para o funcionamento do sistema. Essa parte vermelha é o que a gente chama de rotor. No eixo tem um rasgozinho, então ele só entra em uma posição. Abaixo do rotor nós temos um guarda-pó. Na carcaça do distribuidor nós temos um pequeno rasgo. E esse rasgo é a referência do PMS. Quando o rotor está alinhado com ele, o veículo está em PMS. Esse distribuidor trabalha com sensor do tipo Hall. Ele recebe positivo e negativo e solta pulsos negativos. Então esse disquinho no centro aí tem umas janelinhas e cada vez que a janelinha passa em frente ao sensor, gera um pulso, uma saída de pulso negativo para a central saber que aquele ali é a hora de soltar a ignição. Observem que o rotor está apontando para o oposto da marca no distribuidor, ou seja, ele não está em PMS. Quando ele estiver em PMS, a frente aí do rotor vai estar apontada ao risco, ao traço ali no distribuidor. Na polia do comando de válvulas, essa é a referência do ponto morto superior, o PMS. Eu fiz uma manchinha branca aí para vocês identificarem. Então aquela seta que está no alumínio do motor, na carcaça do motor ali, tem que estar apontando para essa bolinha branca, para o veículo estar em PMS. Por que tem que colocar o motor em PMS antes de remover a correia? Sem a correia, você não vai poder girar o motor ou o comando de válvulas, porque eles vão travar, vão esbarrar o pistão nas válvulas. Então o motor trava, ele não roda. Então é muito mais fácil você desmontar, remover já com um veículo com o motor já em PMS. Observem que atrás da polia tem uma borracha marrom. Essa borracha é o retentor. E esse retentor vai ser trocado depois que eu remover a correia. Observem que agora o rotor está apontando para a marca, a referência no distribuidor. Ou seja, parece que esse carro está um pouquinho fora do ponto. Foi montado errado. Na parte de trás do motor, no volante do motor, onde que a gente chama de climareira, que é onde o motor de arranque trabalha, também tem uma referência de PMS ali. Então, como está sujo, eu vou depois lavar para facilitar a visualização para vocês. Como vocês podem observar, na caixa tem um relevo, um dente, e no volante do motor tem uma referência. Agora é muito importante você estar olhando de frente, porque se você olhar de lado, você tem uma impressão errada do alinhamento entre as duas marcas. O motor vai estar em PMS quando essas duas referências estiverem alinhadas uma com a outra. Fiz uma marcação nesse pontinho branco aí para facilitar a visualização da referência. Porque quando eu estiver movimentando o motor para colocar ele em PMS, facilita muito, de longe você vê o ponto branco. Então facilita na hora que você vai colocar o motor em PMS. E para vocês também visualizarem melhor. Engatei a primeira marcha e agora vou girar o eixo do virabrequim para colocar esse motor no ponto. Então vou olhar a polia do comando de válvulas e vou girar o motor até que fique na posição.
E também vou olhar o distribuidor, porque ele pode estar, a polia do comando de válvulas pode estar na posição, mas o distribuidor ali, o rotor do distribuidor não está. Então eu sei que não está na referência. Por quê? Porque o motor, o virabrequim, ele dá duas voltas para que o comando de válvulas, a polia do comando de válvulas, dê uma volta. Então é 2 por 1. Precisa dar duas voltas no motor para que o comando de válvulas dê uma volta. E sem corte, sem edição, eu vou mostrar como que eu deixei a posição para a gente conferir se o carro está realmente no ponto ou não. Lembrando para vocês que a referência certa é a do virabrequim, é do volante do motor. Ali é porque a gente está na frente do motor, então é mais fácil. Mas se a polia do comando de válvulas estiver no ponto e lá atrás estiver fora, aí coloca por trás, pelo volante do motor, para a gente saber o quanto que está fora. Agora observem que o rotor aparentemente ele está apontando para referência no distribuidor, mas o certo é olhar por cima, isso depois eu vou mostrar. Agora eu vou olhar a parte do virabrequim, volante do motor. Observem que no volante do motor a referência está fora. É só olhar pelo pontinho branco. Então essa correia foi colocada com alguns dentes fora. Agora então nós vamos pegar e voltar manualmente essa referência, porque é aí que é o ponto zero. Como que eu vou explicar? Essa aqui é a referência padrão, a que não tem erro, a que acerta. Depois que coloca essa referência, aí a polia do comando de válvulas e o distribuidor, a gente vê o quanto que está fora. Vou voltar manualmente agora e colocar na referência do PMS. Então agora a gente vai ter a referência certa, a padrão, a confiável, né? Uma referência confiável. E depois nós vamos olhar a polia do comando de válvulas e o distribuidor. Vejam que nós estamos com 4 dentes fora. Isso pode ser na hora que a pessoa vai esticar a correia, aí o motor gira, porque é mais fácil de girar do que o comando de válvulas. Então às vezes gira e a pessoa não dá aquela volta para conferir. Ela pega, estica a correia e fica por aí mesmo. A pessoa não dá aquelas voltas depois para conferir se ficou no ponto. É o que eu acho, né? Que é o possível fator que está colocando essa correia fora do ponto. Ou então a pessoa pegou e colocou simplesmente de qualquer jeito, né? Coloquei o motor no sincronismo certo, ou seja, no ponto. E agora vou repetir o procedimento, olhando pela polia do comando de válvulas, para mostrar para vocês que olhar pela polia do comando de válvulas é um erro. Porque você tem a ilusão de ótica ali, ó, engana muito. Então o ponto de referência certo, mesmo confiável, é o volante do motor, na parte de trás do motor ali, ó. Pronto, acabei de colocar no ponto. Agora vamos ver como é que está a referência do volante do motor. Eu alinhei a polia do comando de válvulas. Agora vamos ver como é que está lá. A correia dentada, como eu já expliquei em vídeos anteriores, não tem como se colocar meio dente para frente ou meio dente para trás. É um dente inteiro. Então a referência do volante do motor é que é confiável. E na frente você coloca, e se ficar um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, não há o que fazer. O alinhamento do rotor com a referência parece que está certa também.
como vocês podem ver, está bem fora. Nem é possível mais visualizar a marcação branca que eu fiz ali como referência. Eu vou voltar manualmente até que as duas referências se alinhem para a gente colocar esse motor no PMS. A referência do volante do motor, ela é confiável porque ela é uma referência fixa, diferente do comando de válvulas, da polia ali, porque depende do esticamento da correia. Então, se a correia houver um desgaste e ela esticar um pouquinho, então existe uma diferença. Já do volante do motor, ela é fixa, então ela não sai do lugar, ela é fixa ali, ela é confiável. Por isso que tem que se basear pela referência do volante do motor. O distribuidor aparentemente também está alinhado. Não estou dando muita importância ao distribuidor, porque depois vocês vão ver que a correia dentada também influencia nesse ponto do rotor e do distribuidor. Como vocês podem observar, ficou meio dente fora. E em vídeos anteriores eu já mostrei e não tem como você corrigir isso. Então o importante é que lá no volante do motor a referência esteja certinha. Lembrando a vocês que nós estamos trabalhando com uma correia usada. Então de tanto acionar, esticar, ela acaba que ela estica um pouquinho e aumenta o seu comprimento. E isso altera também essa referência de meio dente aí. Vamos ver depois com uma correia nova como é que vai ficar. Agora eu vou remover a correia. Vamos conferir novamente se está tudo no ponto, mostrar para vocês que está, para a gente poder remover essa correia. Observem que aparentemente o distribuidor está no ponto. A polia do comando de válvulas está alinhada também. Meio dente não tem como você fazer nada. Agora apenas bambeando essa porca do esticador da correia, a correia fica bamba. Se eu não tivesse colocado ele no ponto no PMS, no caso anterior, como a gente viu que estava com 4 dentes fora, bastava alinhar a polia do comando de válvulas ali, porque ela é dura por causa das molas que tem internamente, as molas que fecham as válvulas. Então é mais fácil girar o motor do que girar esse comando de válvulas. Então eu prefiro já deixar o comando de válvulas alinhado, solto a correia, depois eu vou lá e alinho o virabrequinho lá, o volante do motor. Fica mais fácil. Pronto, a correia já bambeou. Agora eu vou tirar a porca. Observe que a correia na parte do esticador está bamba, mas na outra parte ela ainda continua esticada, porque a polia do comando de válvulas e a polia do virabrequim, elas ainda estão na posição esticando a correia. Está fazendo uma leve forcinha, ou apenas apertando a correia, o motor, o virabrequim, ele mexe muito fácil, então ele vai se movimentar bambeando essa correia. Usando as duas mãos é possível remover esse esticador dessa forma aí, puxando, mas dá um pouco mais de trabalho. Então é mais fácil você remover a correia para poder tirar essa polia, esse esticador aí. Observem que está torcendo o esticador, um pouquinho mais que você esticar ali, você consegue remover ele. Mas não há necessidade de fazer dessa forma. Agora eu vou mostrar algumas formas de soltar essa correia. Tirar a correia é fácil, de qualquer forma que você tirar, tá ali. O importante é na hora de montar, porque você tem que manter os alinhamentos. Então você não pode esticar a correia, porque senão o virabrequinho do motor ele se movimenta. Mas para quem não tem prática, eu vou mostrar algumas maneiras aí. E lembrando que eu estou usando uma mão só, então com as duas mãos é muito mais fácil, né? Então parece que no vídeo é um pouco desajeitado ou complicado de fazer, mas não é não.
apenas porque está usando uma mão. Girando um pouquinho, aproximadamente assim meio dente, a polia do virabrequinho, você tira o tensionamento da correia do lado que não tem o esticador, aquele lado reto da polia. Também ajuda muito, facilita, porque a correia estando tensionada, ela agarra nos dentes das polias. Agora eu vou mostrar usando as duas mãos mais uma maneira de remover essa correia dentada. Usando as duas mãos é muito mais fácil, né? Eu estou usando uma chave de fenda para deslocar a correia dentada, puxar ela para frente em relação à polia. Mas se você tirar a tensão, conforme eu falei do virabrequinho ali, bambear a correia, não deixar ela esticada, usando a ponta dos dedos também é possível remover, puxar ela para frente. Ouça um barulho do rolamento do esticador da correia. Esse barulho de ferro rodando significa que ele já está sem graxa, já está sem lubrificação. Então, o aconselhável toda vez que você troca a correia dentada é trocar o esticador junto, porque ali roda em alta rotação e já rodou a quilometragem, vamos supor, uma correia de 60 mil quilômetros, já rodou 60 mil. Se você não trocar, a próxima troca da correia, esse rolamento já vai ter rodado 120 mil. O que não garante que esse rolamento pode travar no meio do caminho? Principalmente numa viagem que você tem rotação alta ali no motor.